No coração da Amazônia, algo acontece longe de qualquer olhar. Entre copas que quase não deixam a luz passar e um ar denso que envolve tudo, existem comunidades humanas que não buscam destaque nem deixam rastros. Visto de fora, esse território parece hostil, caótico, até vazio. Mas não é. Aqui vivem pessoas. Pessoas que, ao perceberem uma ameaça, não procuram altura, abrigos sólidos ou defesas evidentes. Elas ajustam sua forma de existir, permitindo que a floresta esconda cada movimento. O que leva um ser humano a escolher uma vida tão distante de tudo o que associamos à segurança, conforto e controle. Bem-vindo à Crona Origem, um espaço onde o mundo não é observado de longe, é compreendido por dentro. O que você vai descobrir agora não pertence a um tempo perdido. São 7 povos amazônicos atuais que continuam vivendo na maior e mais exigente floresta do planeta. 7 maneiras distintas de sobreviver que questionam uma crença profundamente enraizada. A ideia de que avançar significa sempre estar mais protegido. Se você se interessa por jornadas contadas com rigor e respeito, inscreva-se no canal e acompanhe até o final. A última tribo que você conhecerá vive em uma situação extrema. E sua história dá sentido a tudo o que foi visto até aqui. Está pronto para descobrir como se sobrevive quando não ser visto é essencial? Comecemos por um território onde a floresta não se atravessa com facilidade, onde cada passo é calculado e onde o maior perigo não ruge nem se esconde. Ele chega quando ninguém espera. Zoé, o isolamento como sistema imunológico. Observe como este lugar parece se fechar sobre si mesmo. A vegetação é densa, o ar é pesado e os caminhos desaparecem com facilidade. Isso também é a Amazônia. Mas aqui, a sobrevivência não se constrói para fora, se protege por dentro. Mesmo para quem tenta chegar até aqui, o acesso é lento e complexo. Não há rotas claras nem referências estáveis. Qualquer presença estranha é percebida rapidamente. Nesse ambiente vive uma comunidade humana que aprendeu, com o tempo, uma lição essencial. O maior perigo nem sempre vem da floresta, mas daquilo que chega de fora. Não existem grandes aldeias visíveis do alto. As moradias são leves, abertas, construídas com materiais que o próprio ambiente renova. Nada é pensado para durar mais do que o necessário, porque aqui a primeira coisa a ser protegida é o corpo. Durante gerações, o povo Zoé manteve um contato mínimo com o mundo exterior, não por rejeição cultural nem por tradição simbólica, mas por experiência direta. Sempre que o contato foi brusco ou inesperado, as consequências vieram junto. Doenças comuns para nós se espalharam rapidamente. Pessoas sem defesas prévias adoeceram em poucos dias. Encontros aparentemente inofensivos terminaram em tragédia. Essa memória não se perde, ela é transmitida. Por isso, para o Zoé, a floresta não é apenas um lar. Ela funciona como um sistema ativo de proteção, um espaço que reduz riscos, desacelera ameaças invisíveis e dá ao corpo tempo para resistir. Viver isolado não é uma carência, é uma forma de continuar vivo. Tudo em seu modo de vida segue essa lógica. Os pigmentos aplicados na pele fazem parte da adaptação cotidiana a um ambiente duro e úmido e estão ligados à proteção, à identidade e ao equilíbrio corporal. A vida ao ar livre evita espaços fechados onde os problemas se concentram. Não acumulam mais do que o necessário. Não permanecem muito tempo no mesmo lugar. A alimentação segue o ritmo da floresta. Caçam, pescam e coletam sem forçar o ambiente. Aqui, a pressa também adoece. Mas esse sistema tem um limite muito claro. Um único contato não controlado pode colocar toda a comunidade em risco. Por isso, hoje existem medidas que restringem qualquer aproximação externa.
não como uma posição ideológica, mas como uma proteção básica. E ainda assim, a pergunta permanece aberta. É frágil viver protegido do mundo ou é frágil depender dele para continuar existindo? Desde este primeiro ponto da jornada, a Amazônia deixa uma ideia clara. Às vezes, cuidar de si não significa se aproximar, mas saber quando manter distância. E enquanto alguns povos sobrevivem mantendo essa separação, outros levaram essa lógica um passo além, não ficando parados, não esperando, mas se movendo constantemente para não deixar rastros. O que vem agora não se defende, erguendo limites invisíveis. Defende-se caminhando. E agora você vai entender por quê. Nukak. Sobreviver em movimento sem deixar vestígios. Avançar pela floresta aqui significa nunca sentir o chão se firmar por completo. Cada passo afunda um pouco. A terra cede, se encharca, muda de forma sob seus pés, como se a paisagem se recusasse a se fixar. A floresta mudou de ritmo. O terreno é mais baixo, mais fechado, mais instável. Aqui não se caminha com confiança. Cada movimento é negociado. O ar é pesado. A umidade se agarra à pele. Tudo parece vivo, até aquilo que você não consegue ver. Nesse ambiente onde permanecer tempo demais pode se tornar um risco silencioso, vive o povo Nukak. Para eles, a segurança nunca esteve ligada a um lugar fixo, mas à capacidade de ler uma floresta em constante transformação. Sua sobrevivência não se baseia em erguer estruturas duradouras, mas em perceber quando um espaço começa a se tornar perigoso. Eles reconhecem sinais mínimos: o aumento de insetos, a saturação do solo, o acúmulo de restos orgânicos, a mudança nos sons da noite. Quando o ambiente deixa de ser saudável, eles se reorganizam e seguem adiante. Os acampamentos são simples e funcionais. São montados rapidamente e abandonados sem apego. Não buscam dominar o espaço, mas atravessá-lo sem alterá-lo. Quando partem, a floresta faz o resto. A vegetação retoma a clareira. Os vestígios desaparecem. A mata se fecha novamente. Esse modo de vida cumpre uma função essencial. Evita o acúmulo prolongado de resíduos, reduz a exposição constante a parasitas e patógenos e limita o risco de infecções em um ambiente onde a umidade está por toda parte. Aqui, caminhar não é apenas deslocamento, é uma forma de cuidado coletivo. Durante gerações, os Nukak mantiveram esse equilíbrio em um dos ecossistemas mais úmidos e exigentes do planeta. Mas esse equilíbrio foi rompido quando o contato com o mundo exterior deixou de ser uma escolha. Após os primeiros contatos não planejados no final do século XX, foram documentadas consequências profundas, incluindo uma forte redução populacional causada por doenças e deslocamento. Doenças comuns para nós, como gripe, sarampo e infecções respiratórias, se espalharam rapidamente entre pessoas sem defesas imunológicas prévias. O que de fora foi chamado de progresso, aqui se traduziu em perda, desenraizamento e silêncio. Desde então, deslocar-se deixou de ser apenas uma herança cultural. Passou a ser uma resposta necessária diante de um território cada vez mais fragmentado. Hoje, eles continuam se movendo por espaços cada vez mais reduzidos. As rotas tradicionais são interrompidas, as margens seguras se estreitam e ainda assim seguem em frente, porque para esse povo a identidade não se fixa em um ponto do mapa. Ela vive no percurso, nos caminhos aprendidos com o corpo, em uma memória que não se desenha, mas se sente. Não há fronteiras visíveis. Há sinais que indicam quando avançar e quando não avançar. E então surge uma pergunta inevitável: como mudaria sua forma de viver se deslocar fosse a única maneira de continuar vivo? Porque o silêncio deixado após sua passagem não é vazio. É uma escolha consciente.
uma forma de dizer à floresta: continuamos aqui, mas não deixamos cicatrizes. Com essa lógica como escudo, a viagem nos conduz agora a outra forma de sobrevivência. Um território onde já não basta saber se mover, mas conhecer exatamente o que tomar, quando fazê-lo e como não adoecer. A partir daqui, a floresta já não se entende com os pés. Ela se entende com o conhecimento. Huni Kuin Kaxinawa. A floresta como farmácia viva. Observe este lugar com atenção. O ar muda. Respirar fica diferente, mais denso, mais profundo. O som da água acompanha cada passo e a luz atravessa com cuidado copas altas que parecem vigiar tudo. Você caminha entre rios lentos e mata alta, numa faixa de floresta que se estende entre o Brasil e o Peru. Nada aqui parece estar por acaso. Cada planta ocupa o seu lugar. Cada folha parece guardar um segredo. Este é o território do povo Huni Kuin, também conhecido como Kaxinawa. Para eles, a floresta não é apenas alimento ou abrigo. Ela é um sistema vivo de conhecimento. Uma farmácia que respira. Avançando, você entende rápido que nem tudo pode ser tocado, nem tudo pode ser cortado, e muito menos provado. Cada raiz, cada casca, cada seiva tem um momento exato para ser usada. Antes ou depois, pode perder o efeito ou se tornar perigosa. Aqui, a saúde não começa quando o corpo adoece, mas na maneira de caminhar, de se alimentar e de descansar. As aldeias se organizam perto da água sem jamais tentar dominá-la. As roças são pequenas, rotativas, pensadas para dar tempo ao solo de se recuperar. Saúde não pertence a uma só pessoa. Ela se compartilha, se cuida, se transmite. Os mais velhos ensinam a reconhecer as plantas pelo cheiro, pela textura e pelo momento do dia em que devem ser colhidas. Um erro de tempo pode anular o efeito ou transformá-lo por completo. Por isso, esse saber não se improvisa. Se aprende com o corpo e com a experiência. Algumas plantas não atuam apenas no físico, também alteram a percepção, não para fugir da realidade, mas para compreendê-la melhor. Para os Huni Kuin, curar é ordenar a relação entre a pessoa, a comunidade e a floresta. Esse saber não está escrito, não fica guardado em livros, passa de voz em voz, de gesto em gesto, de geração em geração. E por isso é frágil. Quando esse conhecimento sai da floresta sem contexto, ele se fragmenta. Vira substância isolada, moda, consumo. Mas perde o essencial, a relação que lhe dá sentido. Para esse povo, a floresta não oferece recursos infinitos. Ela oferece respostas, apenas a quem sabe perguntar com respeito. Nada disso é apenas simbólico, é prática, aplicada no dia a dia. E isso leva a uma pergunta central. O que acontece quando pegamos o que aprendemos, mas não cuidamos do lugar que tornou isso possível? O equilíbrio que eles mantêm é delicado. Desmatamento, pressões externas e perda de território não ameaçam só o modo de vida, ameaçam um sistema inteiro de compreensão do corpo humano. Porque aqui, adoecer não é um acidente isolado, é um sinal. Algo na relação com o ambiente se rompeu. Enquanto o mundo moderno busca soluções rápidas, essa comunidade lembra algo incômodo. A verdadeira medicina nem sempre está em curar mais rápido, mas em não quebrar aquilo que mantém o equilíbrio. E esse equilíbrio não é único na Amazônia. Fique atento, porque agora vamos entrar em um lugar onde sobreviver já não depende de caçar ou curar, mas de sustentar um balanço tão frágil que, quando se rompe, atinge uma comunidade inteira. Enauene Naue. Viver sem caçar para sobreviver. O som da água começa a dominar a paisagem, não como um ruído constante, mas como um pulso que decide tudo.
Nesta região do oeste do Brasil, no estado de Mato Grosso, os rios não apenas atravessam a floresta, eles a organizam. Seus ciclos determinam quando se come, quando se trabalha e quando se espera. Aqui vive o povo Enauenê Naue, uma das sociedades amazônicas mais singulares por um motivo raro. Eles não caçam animais terrestres. Sua sobrevivência depende quase totalmente da pesca e do cultivo de mandioca. Mas reduzir isso a uma dieta seria simplificar demais. O que eles sustentam é um sistema complexo de relações entre pessoas, água, peixes e forças invisíveis que, para eles, mantêm o mundo em equilíbrio. As aldeias ficam sempre próximas ao rio, em áreas cuidadosamente escolhidas para evitar inundações. As casas se dispõem em círculo, reforçando a vida coletiva e a cooperação diária. Aqui, o alimento não é acumulado nem privatizado. Ele é repartido, porque sobreviver sozinho não faz sentido se o grupo enfraquece. O calendário não é medido em semanas nem em estações abstratas. Ele é medido no movimento dos peixes. Quando certas espécies iniciam a migração, começam os preparativos rituais. Quando retornam, a comunidade inteira entra em ação. Não como caçadores extraindo um recurso, mas como participantes de um ciclo que precisa permanecer intacto. Para os Enauenê Naue, pescar não é só técnica, é responsabilidade espiritual. Durante o ritual do Yaoquá, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, acontecem cantos, danças e oferendas para garantir a harmonia entre os humanos e os Yakairiti, espíritos associados aos peixes e à água. Eles acreditam que se esses espíritos se irritam, o rio se torna estéril, e quando o rio deixa de dar, a vida se torna inviável. Esse ritual não dura horas, dura meses. Envolve jejuns, deslocamentos coletivos, construção de barragens temporárias de pesca e uma coordenação social extrema. Cada pessoa cumpre um papel preciso, ninguém age fora do conjunto. A mandioca completa esse equilíbrio. Ela é cultivada em pequenas roças rotativas, com profundo conhecimento do solo e do tempo de recuperação. Saber quando plantar é tão importante quanto saber quando não plantar. O excesso aqui é uma ameaça. Esse sistema, refinado por gerações, só funciona se o ambiente permanecer estável, e aí está sua maior fragilidade. A construção de hidrelétricas, a alteração dos cursos e a contaminação rio acima afetam diretamente sua sobrevivência. Uma mudança na corrente pode interromper a migração dos peixes. E quando isso acontece, o problema não é só alimentar, é espiritual, social e cultural. Para os Enauenê Naue, não existe separação entre natureza e sociedade. Eles não falam em meio ambiente, falam em relações, em pactos que precisam ser respeitados. Viver sem caçar não é uma renúncia, é uma forma de sustentar um mundo em que cada elemento tem função e em que o equilíbrio não é garantido, ele é cuidado. Talvez valha parar por um instante e refletir. O que acontece quando uma comunidade construiu sua vida em harmonia com a natureza e esse equilíbrio começa a ser alterado de fora sem aviso? Porque o rio não negocia, ele não se adapta às decisões humanas, ele simplesmente muda. Se você chegou até aqui, já está na metade deste percurso. É um bom momento para se inscrever na Crona Origem e seguir conosco até o que ainda falta descobrir. O que vem a seguir nos leva a um cenário ainda mais extremo, um lugar onde o equilíbrio já não protege, e resistir mal basta para continuar existindo. Seguimos o Aimiri Atroari, a floresta como fronteira. Aqui, a floresta deixa de ser refúgio. Ela vira limite. A paisagem continua verde, densa, aparentemente intacta. Mas por baixo dessa superfície,
pulsa uma história marcada por conflito, perda e defesa constante do território. Estamos no norte do Brasil, entre os estados do Amazonas e de Roraima, numa região atravessada por rios, estradas e projetos que nunca pediram permissão. É nesse espaço que vive o povo Waimiri Atroari, uma comunidade cuja sobrevivência não pode ser entendida sem falar de resistência. Por séculos, este território foi sua casa contínua. Rios como o Alalaú e o Jauapere marcavam caminhos, não fronteiras. A floresta oferecia alimento, abrigo e sentido. Mas tudo mudou quando o mundo de fora decidiu atravessá-la. A abertura de estradas, especialmente a BR-174, e a chegada de projetos de mineração e energia alteraram o ambiente de forma irreversível. O contato não foi gradual nem consentido. Foi brusco, violento e devastador. Ao longo do século XX, foi documentada uma queda populacional severa associada a conflitos armados, doenças introduzidas e deslocamentos forçados. Para esse povo, a floresta deixou de ser apenas um lugar para viver e passou a ser algo que precisava ser defendido. Desde então, a relação com o exterior ficou marcada pelo trauma. A desconfiança não é uma postura política, é memória acumulada. Cada incursão estranha reabre um passado que ainda não se fechou. Aqui, o isolamento não é tradição ancestral, é resposta. O território é protegido com vigilância constante, com limites claros, com uma leitura precisa de cada ruído desconhecido, de cada pegada que não pertence à mata. Ao contrário de outros povos amazônicos, os Waimiri Atroari tiveram que aprender a conviver com infraestruturas impostas, torres de energia, linhas de alta tensão, estradas vigiadas. Elementos externos que fragmentaram seu espaço vital e alteraram rotas tradicionais. E ainda assim, eles permanecem. Não como símbolo romântico de resistência, mas como uma sociedade viva que exige algo básico, o direito de existir sem ser invadida. Aqui, sobreviver já não é se adaptar ao ambiente natural, mas negociar o tempo todo com forças externas que não compartilham a mesma lógica de tempo, território e vida. Para eles, a floresta já não é apenas um sistema ecológico, é uma fronteira política. E essa fronteira não aparece em mapas oficiais. Ela é traçada na memória coletiva, nas histórias transmitidas, na vigilância diária do espaço que ainda resta. E então, surge uma pergunta impossível de ignorar. Quem invade realmente quem? Quando um povo só tenta continuar vivendo na terra que sempre foi sua? A história dos Waimiri Atroari nos obriga a olhar para a Amazônia por outro ângulo. Não como um espaço vazio esperando ser explorado, mas como um território habitado, defendido e profundamente marcado pela intrusão externa. E à medida que avançamos, uma verdade começa a ficar visível. Quando um povo é forçado a defender sua floresta, ele já não luta apenas por sua cultura. Luta pelo direito de continuar existindo, mas nem todas as ameaças são enfrentadas do mesmo modo. Daqui em diante, a resposta não é no corpo, não é resistência, não é combate. É sobreviver de outra forma, mudando a maneira de estar no mundo. Pirahã, viver ancorado na experiência imediata. Imagine parar à beira de um rio largo e tranquilo. A água avança devagar, sem pressa, refletindo o céu entre a vegetação. A floresta se abre na medida certa, sem se impor, como se soubesse quando estar presente e quando recuar. Aqui, até respirar é diferente. O silêncio não pesa nem incomoda, acompanha. Não há relógios, não há urgência. O tempo parece se dissolver no movimento constante da água. Ao longo do rio Maici, na Amazônia brasileira, vive o povo Pirahã, uma comunidade cuja forma de compreender a vida desconcertou antropólogos e linguistas por décadas.
Nada neste lugar é pensado para dominar o ambiente. A vida não se organiza para durar, mas para fluir. As aldeias são pequenas e móveis. As moradias são erguidas rapidamente e abandonadas sem apego quando o ambiente indica. Os objetos circulam, não se acumulam, porque o depois, como o concebemos, não ocupa um lugar central em sua forma de estar no mundo. A existência se organiza em torno do presente imediato. Caça-se, pesca-se e coleta-se apenas o necessário para o dia. Quando a noite cai, o descanso não é longo nem profundo. Dorme-se em intervalos curtos, mantendo uma atenção que nunca se apaga por completo. O rio, a floresta e os sons noturnos marcam o verdadeiro ritmo da vida. Essa forma de viver não é improviso nem descuido. É uma adaptação extrema. Estudos linguísticos indicam que a língua Pirahã privilegia o imediato e a experiência direta em vez de narrativas extensas sobre um passado distante ou um futuro abstrato. O conhecimento se apoia no vivido em primeira pessoa, aquilo que alguém viu, ouviu ou experimentou por si mesmo. Nada além disso. Não porque neguem o que não conhecem, mas porque não precisam disso para continuar vivos. Essa forma de comunicação, amplamente debatida por linguistas, estrutura também a organização da vida cotidiana. Vista de fora, a ausência de acúmulo, material, narrativo ou temporal, pode parecer desconcertante. Mas em um ambiente tão imprevisível quanto a floresta amazônica, ela cumpre uma função clara: reduz a ansiedade, evita a dependência e mantém a atenção focada no presente. Não se planeja a longo prazo porque o ambiente muda. Não se guarda porque o excesso vira peso. Não, se idealiza o futuro porque a floresta exige presença total. Para os Pirahã, sobreviver também é manter a mente leve. O contato com o mundo exterior foi limitado e complexo. Tentativas prolongadas de evangelização e programas de integração não conseguiram alterar profundamente sua forma de pensar. Não por resistência aberta, mas por uma diferença radical na maneira de perceber a realidade. Enquanto outros povos lutam para preservar o passado, eles cuidam do presente. Não precisam de grandes narrativas para se definir, nem de promessas futuras para seguir adiante. Sua identidade se sustenta no que acontece aqui e agora, à beira de um rio que nunca para. E é justamente aqui que surge uma reflexão inevitável. Esse equilíbrio tão sutil e tão frágil só funciona enquanto o ambiente o permite. Quando o mundo exterior irrompe, quando o ruído avança e o território se estreita, nem mesmo o presente garante proteção. Viver ancorado no presente deixa então de ser uma escolha e se torna uma forma mínima de resistência. Neste ponto da jornada, compreendemos algo profundamente inquietante. Depois de conhecer tantas formas de sobreviver, resta uma que muda tudo. Existe um povo que já não pode ficar, que não pode se adaptar, que não pode ser visto. Aqui chegamos ao destino para o qual este percurso nos conduzia desde o início. O que vem agora não fala de como se vive, fala de como se foge para continuar existindo. Auá, Guajá. Sobreviver fugindo. A floresta se fecha de um jeito diferente. Aqui não há trilhas que convidem a ficar, nem assentamentos feitos para durar. Parar tempo demais deixa de ser uma opção. O fogo não pode permanecer visível, e não existe um lugar que se possa chamar de lar sem risco. Cada som estranho é um aviso. Cada pegada que não pertence à mata obriga a mudar de rota. Aqui, parar não é descanso, é exposição. No nordeste da Amazônia brasileira, entre os estados do Maranhão e do Pará, vive o povo Auá, também conhecido como Guajá. Diversas organizações internacionais
os consideram um dos povos indígenas mais ameaçados do planeta. Diferente de outros grupos, sua sobrevivência não se baseia em resistir a partir de um território fixo, nem em se adaptar gradualmente às mudanças. Baseia-se em algo muito mais extremo: não ser detectado. Os Awá não constroem aldeias permanentes, nem abrem grandes clareiras na floresta. A vida acontece em deslocamento constante, seguindo rotas que mudam conforme o perigo, a estação e a pressão externa. Ficar tempo demais no mesmo lugar pode significar ser encontrado. A floresta é o refúgio, mas esse refúgio diminui a cada ano. O desmatamento ilegal, a expansão pecuária, a mineração e as estradas fragmentaram seu território ancestral. Cada árvore derrubada não é só uma perda ecológica, é um lugar a menos para se esconder. Cada ruído de fora, um motor, um impacto metálico, uma detonação distante, dispara a fuga. Nas últimas décadas, muitos Awá sofreram contatos forçados, e cada um deles trouxe consequências graves. Doenças respiratórias e infecções comuns para nós, que se espalharam rapidamente entre pessoas sem defesas imunológicas prévias. Para um povo em isolamento, contato não é troca cultural, é ameaça direta à existência. Por isso, alguns grupos Awá tomaram uma decisão limite: permanecer ocultos, não como símbolo identitário, não como rejeição ideológica do mundo moderno, mas como a última possibilidade de continuar vivos. Seu modo de vida é austero ao extremo. Caçam animais pequenos, coletam frutos, raízes e mel silvestre e se deslocam com o indispensável. O conhecimento da mata é total. Reconhecem sons que não combinam, galhos quebrados onde não deveriam estar, silêncios que não pertencem ao lugar. O perigo nem sempre se vê, ele se ouve, ele se pressente. A família é o centro de tudo. Pequenos grupos que se movem juntos, cuidando especialmente das crianças, que aprendem cedo a andar sem ruído, a se esconder e a ler a floresta antes mesmo de conhecer o mundo de fora. Não há grandes rituais visíveis, nem celebrações longas. Existe uma prioridade só: permanecer vivo. Os Awá não fogem porque ignoram o mundo moderno. Fogem porque o conhecem bem demais. Sabem que uma estrada não traz apenas máquinas, traz doenças, traz violência, traz desaparecimento. Sua história recente é marcada por deslocamentos forçados, perseguições e perdas silenciosas. Não há monumentos nem grandes arquivos escritos, só memória oral e ausências. Aqui, a sobrevivência chega à sua forma mais extrema. Não é adaptação gradual, é fuga constante, silenciosa, sem margem de erro. Depois de observar essas 7 formas de viver na Amazônia, uma verdade se impõe. Quando um povo precisa desaparecer para continuar vivo, o problema não é o modo de vida, é a pressão constante que invade o território. Os Awá não representam o passado, representam um presente levado ao limite, um presente que ainda respira entre as árvores e que nos obriga a questionar nossa ideia de progresso. Esta viagem chega ao fim. Talvez o que mais tenha te marcado seja como eles vivem, seu vínculo com a floresta, ou a certeza de que avançar nem sempre significa sobreviver melhor. E agora a reflexão fica com você. Que comunidade desta jornada fez você parar mais? E por quê? Escreva nos comentários a palavra-chave deste documentário: silêncio. É a nossa forma de saber que você caminhou conosco até o último passo. Obrigado por nos acompanhar. Se você quer continuar explorando as histórias que o mundo ainda guarda em silêncio, inscreva-se na Crona Origem e venha com a gente nos próximos caminhos que já estamos preparando. Porque enquanto existirem povos que sobrevivem fugindo, a história da Amazônia ainda não foi escrita por completo. Nos vemos na próxima história.